Olá pessoal, aqui é o Valério e eu gostaria de falar um pouco sobre Cavaleiros do Zodíaco. Afinal de contas, quem deu a armadura para o Seiya em Cavaleiros do Zodíaco? Você saberia me dizer? A armadura de bronze de Pégaso. Eu percorri um longo caminho para conquistá-la. Seria Xion ou quem sabe Ares, irmão de Xion? Para dar uma resposta a essa pergunta vai depender se estamos falando do anime ou mangá. No mangá a história é muito simples de entender. 13 anos antes do primeiro episódio, ou seja, 13 anos antes do Seiya ganhar a armadura de Pégaso, Xion, até então chamado apenas de Grande Mestre, chama Ioros e Saga. E fala sobre a volta de Atenas e sobre o encantamento que aprisiona o mal, que logo se quebraria. Apesar dele não mencionar o nome, o mal da qual ele fala é Hades. Ele então decide escolher um novo Grande Mestre para sucedê-lo. Como os demais Cavaleiros de Ouro eram jovens demais, apenas Ioros e Sagan eram candidatos a Grande Mestre, por serem os mais velhos e mais fortes entre os cavaleiros. Xion acaba por escolher Ioros. A princípio tudo parecia bem, mas Saga segue o Grande Mestre até a montanha sagrada de Star Hill, local onde somente os Grandes Mestres poderiam ir. Lá ele questiona a escolha do Grande Mestre, afirmando ser superior a Ioros. Xion afirma que não o escolheu por sentir algo terrível e misterioso nele. Com isso, Saga revela sua personalidade maligna e mata Xion. A partir daí, passa a fingir ser o Grande Mestre. Existe uma versão animada feita num jogo de Pachinko dessa cena. Apesar de não ser igual e nem oficial do mangá, eu vou colocar aqui só a título de curiosidade, pois ficou bem parecido com a do mangá. Mas antes aviso para ignorarem a figura com elmo vermelho que aparece entre uma cena e outra, pois esse elmo vermelho não existe no mangá. Quando Saga mata Xion, ele usa o elmo amarelo, o mesmo que Xion usava. No mangá também não existe o irmão de Xion, aquele chamado Ares. Já já eu falo dele. O resto você já sabe. Saga, fingindo ser o Grande Mestre, ou seja, fingindo ser Xion, tenta matar Atenas, quando Ioros chega para salvá-la. A partir daí, 13 anos se passa quando Seiya vai para a Grécia e lá disputa com Cassius a armadura de Pégasus. Então no mangá não foi nem Xion nem Ares. Na realidade, quem entregou a armadura de bronze para o Seiya foi nada mais nada menos que Saga, que na época já estava há 13 anos no poder do santuário. E lembre-se que ele usava um elmo amarelo, o mesmo de Xion. Saga nessa época já estava sob o domínio do seu lado maligno, algo que Mu menciona no final dessa saga, onde ele diz que Saga foi quem mais sofreu por estar sempre dividido entre o bem e o mal. Mas e no anime? Já no anime a história fica muito confusa e sem sentido por terem criado um segundo mestre, que era auxiliar de Xion. O nome dele era Ares. No anime não fala muita coisa sobre o verdadeiro Ares, mas ele é dito como irmão de Xion. Mas tudo indica que não era irmão de sangue, já que Xion é de outra raça chamada Muviano. Ares então seria um irmão de criação ou simplesmente um grande amigo considerado irmão. Uma diferença básica entre Ares e Xion é que Ares usava um elmo vermelho e tinha um cabelo azul. E Xion usava um elmo amarelo. Também é possível ver que Xion na velhice tinha cabelos castanhos e não brancos como muitos possivelmente podem imaginar. No anime, Saga mata Ares 13 anos atrás, na montanha de Star Hill, e começa a se passar por ele logo em seguida. Observe que Saga, disfarçado de Ares, tem cabelo branco prata. Depois de matar Ares, ele tenta matar Atenas, quando seus planos são frustrados por Aiolos. Isso foi explicado pelo mestre ancião aqui no episódio 73. É que chegou o momento de eu lhes contar tudo, porque Seiya e os outros cavaleiros demonstraram que a minha ideia estava correta. O que quer dizer com contar tudo?
Há 13 anos, o irmão de Aioria, Aioros, o cavaleiro de Sagitário, foi acusado de traição e saiu carregando um bebê. Vocês todos já estão sabendo disso, não é mesmo? O bebê era Saori Kido, que não era outra senão a Athena. Existia mais um homem que sabia da verdade naquela época. Esse homem não apenas matou o mestre para se fazer passar por ele e assim governar o santuário, como também ele tentou matar o bebê Athena. Esse homem não é outro senão o Cavaleiro de Ouro de Gêmeos. O nome dele é Saga. Aioros viu a tentativa de matar Athena e Saga o acusou de traição, levando ele à morte. Quer dizer que Saga assassinou o mestre e o meu irmão Aioros? Olha, mestre, eu conheço muito a respeito de Saga e não posso acreditar que ele tenha feito isso. Saga tem duas faces, a face boa e a face má. Para a nossa tristeza, a ambição dele fez com que o mal superasse o bem. Essa explicação deixa a desejar porque não explica sobre a morte de Xion e fala apenas da morte de Ares. Mas isso é corrigido no episódio 0, onde deixa claro que Xion foi morrer somente na época do torneio galáctico, ou seja, somente depois que Seiya ganha a armadura de Pégaso e sai da Grécia. Por outro lado, as palavras de Kanon despertaram o lado maligno de Saga. Ele assassinou Ares, o irmão do mestre Xion, e assumiu o lugar dele. Saga, se fazendo passar por Ares, tentou matar Athena, que acabara de renascer no santuário. Porém, esse ato bárbaro foi impedido pelo homem que também havia sido apontado como outro candidato ao posto de mestre do santuário. Aioros de Sagitário. Aioros fugiu do santuário, levando a recém-nascida Athena, acusado de traição. Na mesma época em que a Guerra Galáctica estava sendo realizada no Japão, uma grande reviravolta estava acontecendo no santuário. Saga, ainda sob o disfarce de Ares, matou o mestre Xion e usurpou o poder do santuário. Imediatamente depois... Outro episódio que fala sobre a morte de Xion é o episódio 16, onde Marin e Ayora falam sobre a morte do antigo mestre, depois do Seiya ter saído do santuário. Preste muita atenção no que Marin diz, pois ela fala que somente depois que Seiya saiu do santuário é que o antigo mestre foi morrer. Lembre-se também que Xion é chamado apenas de mestre, pois na primeira saga ninguém além de Mu e mestre ancião sabiam seu verdadeiro nome. É uma pena para Marin que o antigo mestre tenha morrido. Um mestre que deixava a porta aberta para todos. O mestre Ares só aceita membros de seu clã. Não consegue esquecer como Seiya venceu o teu protegido, Cassius. Você vai se arrepender. Venham! Vamos! Marin, você está bem? Estou, Aioria. Não me proteja se não quiser cair no desagrado do mestre. E o antigo mestre era um homem tão bom. Seiya, o mestre morreu logo depois que você partiu. O irmão mais jovem dele, Ares, se tornou o novo mestre. E depois disso, o santuário... Como Aiolos conseguiu fugir, Saga, fingindo ser Ares, espera por 13 anos até que a armadura e, consequentemente, Atenas fossem encontrados. Quando isso acontece, somente aí é que Saga mata Xion. E como Ares era sucessor natural de Xion, Saga assume o poder automaticamente. Isso fica bem explicado pelo mestre ancião no episódio 73 que mostrei. Todavia, é importante observar que durante esses 13 anos, Xion esteve vivo, e foi justamente ele o juiz que deu a vitória de Seiya contra Cassius. Ou seja, no anime, quem entregou a armadura para o Seiya foi o próprio Xion antes de morrer. Athena reconheceu Seiya como um de seus cavaleiros. E como é de justiça, eu lhe entrego a sagrada armadura. Eu consegui! Finalmente eu consegui a armadura! Uma advertência, Seiya.
Os cavaleiros sempre protegeram Atena e têm lutado pela justiça. A sagrada armadura só deve ser usada a serviço da justiça e nunca por motivos pessoais. Como falei, a história do anime ficou meio confusa devido à criação desnecessária do personagem Ares, mas espero ter conseguido explicar. Obrigado por assistir e se gostou deixe um like.